foi sobre nós. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você. Quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, diga você é santo. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós. Aleluia. Santo, Ele é santo, Ele é santo. Você
Você está aqui por causa dele, ele é digno, aleluia. Ele é maravilhoso, é o nosso Senhor. O que seria de nós se não fosse Jesus? Se ele não tivesse olhado para nós. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és? Tu és o único motivo que me fez
está aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. As tribulações, diga isso, deste tempo presente não se comparam com a glória. Diga as tribulações. Mais uma vez, a igreja canta. As que há de ser revelada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Declare com toda a sua força as tribulações. As tribulações. Diga isso com toda a tua força. Fala pra ele. É você e ele nesse lugar. Não se comparam com a glória que há de ser. Então declare com toda a tua força. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Diga, nem olhos viram, com toda a tua força, igreja, diga. Nem olhos viram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado. Onde estão aqueles que amam a Jesus? Aí você vai declarar bem forte: é poderoso, é sobrenatural. Para que o mundo espiritual ouça: é poderoso, sobrenatural. A tua voz de adorador nesse lugar. Hey. Os céus e a terra declaram: é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. O poder do nome de Jesus é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Ele é poderoso, diga isso. É poderoso, sobrenatural, é sublime. Mais uma vez a igreja vai declarar com suas palmas, diga. É poderoso.
que o Senhor tem. Para aqueles que o amam. Aplauda forte o nome de Jesus. Você ama Jesus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para você. Para você. Bata no seu peito e diga para mim. Para você, querido. Adorador de excelência, servo, filho. Você. E o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Amém? Aleluia. Feche seus olhos aí. Nós vamos orar agora pelas crianças. Se tiver criança aqui, eu queria que trouxesse aqui no altar. Amanhã é dia 12 de outubro, dia das crianças. Hoje foi feito um trabalho ali no Marcel Gunning. As meninas estiveram ali, levando a palavra do Senhor, com aquelas crianças, abençoando, doando brinquedos, lanche, brincadeiras. Meninas e meninos, né? Que Silas estava ali também, Lala. E nós vamos orar, porque nós sabemos que... Pode subir. Essas crianças terão... Fica aqui na frente, fica aqui. Fica aqui na frente. Estenda as mãos aí, vocês, tá? Para abençoar essas crianças, porque elas terão famílias abençoadas, serão homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que vão dar seguimento na obra da casa do Pai Una, e seja onde o Senhor levar cada uma delas, amém? Então eu quero que você, com sua boca aí de pai, de mãe, de profeta, libere sobre elas, abençoe a vida delas. Eu queria pedir a dona Maurina, ela está aqui, e que ela orasse por essas crianças. Pode vir aqui, dona Maurina? Amém? Representando aí a 4ª geração, né? Amém? Você pode orar, irmãos, junto com ela, pode fechar seus olhos. A cooperação do Santo Espírito nessa noite, para que, meu Deus, essas crianças sejam abençoadas, os pais dessas crianças sejam abençoados, que dessas crianças, dessa igreja, pode sair profetas de Deus, pode sair pastores, pode sair diaconisas, pode sair cantores, pode sair todos os trabalhadores do Evangelho para servir a Deus através dessas crianças, porque as crianças é o reino do céu, abençoando toda essa igreja, com toda a liderança, abençoando todas essas crianças, Pai. Eu te apresento nas tuas mãos os pais, as mães, aqueles também que se encontram lá fora, aquelas crianças ali que não tem quem dá a doutrina, que tu pode visitar nessa noite, Deus, o coração dos pais, das mães, para que possamos criar seus filhos no temor da tua palavra, porque, Senhor Jesus, tu está vendo o mundo está em aflição, em tribulação, tu está vendo quantos pais perdendo seus filhos aí para o inimigo, matando as crianças sem ter culpa, sem saber de nada, meu Pai, quantas mães chorando nesta hora pelos seus filhos, meu Pai. E nós estamos vitoriosos, que nós estamos aqui, meu Deus, adorando esse Deus todo-poderoso, que esse Deus está cuidando aqui de todos nós, dessas crianças, das mães dessas crianças, que possam estar aqui dando vida à palavra de Deus nesta noite. Meu Deus, também essas bênçãos eu te peço, eu não confio em mim, eu confio em ti, porque reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada uma dessas crianças. Amém. Você pode sentar por um instante, querido? Graça e paz, irmãos. Nesse momento é o momento do dízimo. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Malaquias
de Deus em Malaquias 3, de 8 a 12, diz o seguinte: Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornareis para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haver de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, por causa de vós, repreendeis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, ela me chamou muita atenção, porque no primeiro parágrafo que eu li, no 7, na verdade eu comecei do 7, falei 8, mas foi do 7. O Senhor vem dizendo que desde os tempos passados, dos nossos pais, nós nos desviamos do Senhor. Quantas vezes nós desviamos do Senhor, deixando de dizimar, porque nós estamos falando de dízimo, né? Nós deixamos de dizimar. Quando a gente dizima pela metade, a gente está roubando ao Senhor. Quando a gente dizima, dividindo, dando parte do dízimo para a igreja, e ofertando, e pegando o outro valor, que seria de dar o dízimo total, para pagar uma outra coisa, nem que saiba fazendo uma boa ação para outra pessoa, também está roubando ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara quando diz: trazei todos os dízimos e a casa do tesouro. Ele não manda pegar o dízimo da parte aqui e a outra parte fazer outra coisa que eu acho que é certo. Ele fala: trazei o dízimo, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa da minha casa. E aí depois ele ainda fala assim: fazei prova de mim, se eu não abrirei as portas, janelas do céu, e não derramarei uma bênção tal. Então é preciso que nós possamos entender, viver a palavra de Deus como ela é. Eu quero contar aqui um pequeno testemunho em relação à minha vida dentro dessa palavra. Quando eu já era crente, dizimista, há um bom tempo atrás, que eu não tinha entendimento ainda dessas verdades. Eu era dizimista porque eu ouvia todo mundo dizer que era preciso ser dizimista, mas eu não tinha um entendimento profundo da responsabilidade que é ser dizimista. Então eu tinha uma renda fixa e uma outra renda que era dos meus artesanatos, que era uma coisa incerta, que é um salário, digamos, incerto. Então eu fazia o quê? Eu dizimava com o valor que era fixo, com o salário fixo. E o outro, eu entendo hoje que eu negligenciava. Eu negligenciava por quê? Porque eu não fazia, eu não botava na ponta do lápis, centavo por centavo. Eu fazia uma estimativa de tal do mês e acrescentava no que era fixo. Isso também é roubar o Senhor. Mas
para nossa glória, Deus, Ele é misericordioso, Ele enviou seu Filho, que derramou sangue na cruz, que colocou o Espírito Santo dentro do nosso coração, e nós, a partir de hoje, a partir daquele momento que o Senhor morreu na cruz por nós, Ele deu esse privilégio a cada um de nós, de entendimento, para o Espírito Santo nos incomodar, nos corrigir quando a gente erra, e nos arrepender e voltar para o Senhor, como diz no início. Volte-se para mim. Ele faz um convite: volte-se para mim e eu vos voltarei. Achegue-se para mim e eu vos achegarei a vós. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos analisar, examinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem um poder de libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto a gente ouve as informações dos outros, a gente não dá tanto crédito e às vezes nós não somos tocados totalmente. Mas quando nós somos impactados pela palavra de Deus, a palavra de Deus faz um mover dentro de nós e nos leva ao arrependimento e para fazer a coisa certa, a qual o Senhor determinou na sua palavra. E eu glorifico a Deus pela essa oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de nós, né? De nós podermos reconhecer o nosso erro, dele nos incomodar, e nós reconhecermos o nosso erro e nos corrigir e se voltar para o Senhor. Que nós sejamos como Caim, que foi fiel, totalmente fiel ao Senhor, e não sejamos como Ananias e Safira, que foram desobedientes e morreu pela desobediência. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele nos devolve, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nos arrependermos e fazer o que é certo diante do Senhor. Que nós possamos ser como Caim, o homem que é justo e fiel, que foi justo e fiel. Que nós possamos ser como o Senhor, justos e fiéis. Amém? Eu convido a igreja para se levantar, para nós orarmos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Deus de toda graça, de toda misericórdia, nós estamos aqui rendidos ao Senhor, em gratidão à Tua misericórdia por cada um de nós. Nós entregamos, Senhor Jesus, essa igreja em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, a vida de cada pessoa que aqui se encontra. Que o Espírito Santo toque no coração de cada um, que venha dizimar, ser dizimistas fiéis. Que nós possamos, Senhor Jesus, a partir de hoje, fazer o que é certo, fazer o que é correto diante do Senhor. Tira de nós, Senhor Jesus, toda a dureza de coração, toda a fraqueza de pensamento. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito encha-nos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que nós possamos, Senhor Jesus, dia a dia ser fiel ao Senhor, fiel aos dízimos na casa do Senhor, trazendo tudo, Senhor Jesus, que faz parte da Tua palavra, tudo que a Tua palavra nos ensina, que nós possamos fazer e colocar em prática, Deus. Fica com cada um de nós e enche-nos com Tua graça, com Teu poder. Coloca alegria no nosso coração, Senhor Jesus, ao dizimar e ofertar, que nós possamos trazer sabendo que nós somos agraciados pelo Senhor em tudo, que tudo que nós temos vem do Senhor, é do Senhor e volta para o Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Você de pé, continua adorando ao Senhor, você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor com seu dízimo e com a sua oferta. Amém, querido? E continuamos adorando ao Senhor. Amém. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus.
Mostra tua beleza.
nossa adoração, com a nossa boca, com o nosso coração. Te honramos com as nossas finanças, Pai, e entregamos tudo no Teu altar, consagramos, santificamos e declaramos que Tu és merecedor, Tu és digno, Pai. Nada somos, tudo é Teu, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Você pode se sentar. Amém, irmãos, graça e paz, amém. Que bom estarmos nessa noite maravilhosa de adoração ao nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a gente está muito feliz porque estamos treinando os meninos aí. O louvor foi bom, viu? Davizão pegando seguro no violão aí, o Wesley na bateria. É isso porque teve um treino só, viu? Só um treino, mas essa semana eles vão treinar mais porque logo, logo teremos aí mais um exército aí de, não de músicos, mas de ministros do Senhor que vão estar servindo a igreja, amém? Próxima semana Juan também vai pegar seguro aí, que hoje Juan correu, né? Mas semana que vem ele pega seguro aí, Juan a bênção também. Mas, irmãos, essa palavra, ela tá muito forte no meu coração. E eu quero que você abra comigo no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Enquanto você encontra aí, eu quero agradecer a Deus pelas pessoas também que estão nos honrando com a sua presença aqui. Minha mãe hoje veio congregar aqui com a gente. Tem mais alguém que veio visitar a casa do pai hoje. Faz assim para a gente identificar vocês. Olha lá atrás aqui, Deus abençoe. Dani ali também, junto com o Júnior. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles, irmão. Bem forte, amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Sinta-se na tua casa. A casa do pai é a sua casa, né? Essa casa é a sua casa. Efésios capítulo 4. Verso de número 11, Efésios 4, 11. Efésios capítulo 4, verso de número 11. Esse texto ele é muito profundo e nós vamos ao longo ainda desse final de ano fazer bastante abordagens a partir desse texto. Ele é um texto base, um texto plataforma para a gente construir uma vida espiritual, construir uma vida ministerial. O texto diz assim: e ele, o Senhor, designou alguns para apóstolos, outro para profetas. Vai vendo onde você se encaixa. Outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Qual o propósito, qual o objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados por um lado e para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele
todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Obrigado, Deus, por esta palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, Deus, transmita, ó Deus, para o coração da igreja, Deus, com a mesma intensidade, profundidade, ó Deus, que o Senhor transferiu para o meu coração essa palavra, ou até mesmo de uma forma muito maior. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra ela possa muito além do que atingir nossa audição, que essa palavra possa alcançar o nosso coração e o nosso espírito na noite de hoje. Obrigado, Deus, por estarmos em família, por estarmos unidos como igreja, e temos a certeza, Pai, temos a certeza absoluta, ó Deus, que tudo isso que estamos vivenciando, experimentando, é dádiva do céu, é obra da cruz, é favor de Deus para com a vida de cada um de nós. Te agradecemos por esta palavra, que ela esteja livre para falar e ministrar o coração de cada um de nós, conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu dizia para vocês na semana passada que o grande projeto, o grande propósito de Deus é família. Deus gerou o homem para viver em família, para viver como família. Inclusive ele já nasce dentro de um contexto de família. Eu fiquei caçando um título para essa mensagem, ou essa série de mensagens, e a melhor que eu achei foi essa aí, é nós. É nós por quê? Porque essa é uma palavra que ela vem na contramão de todo um curso natural da nossa sociedade pós-moderna. Nós percebemos o quanto a nossa sociedade caminha para uma realidade de individualismo, uma realidade de solidão. As redes sociais foram criadas com o propósito de conectar as pessoas umas às outras. Parece que quanto mais rede social existe, mais desconectadas as pessoas permanecem. Porque é uma conexão efêmera, é uma conexão fraca, é uma conexão irrisória e mentirosa. Porque é uma conexão extremamente frágil. Porque as pessoas estão interligadas com o mundo inteiro e ao mesmo tempo desligadas de tudo e de todos. Esta é a razão pelo qual, mesmo num tempo onde redes sociais estão aí, irmãos, dominando cada família, cada casa, cada vida, cada pessoa, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um celular. Ela pode não ter uma série de coisas, ela pode não ter nem roupa para vestir, mas um celular ela vai querer ter. Ela fica com fome durante uma semana inteira, 15 dias, 30 dias, mas ela quer ter um celular de qualidade, porque ela quer estar interligada. Só que ao mesmo tempo que ela está conectada, ela está desplugada do mundo real. E essa é a razão pelo qual muitas pessoas, irmãos, estão hoje vivendo dentro dos seus quartos, dentro das suas cavernas existenciais, a depressão acabando com a vida da nossa juventude. Eu confesso para vocês que eu fico abismado todas as vezes quando eu vou pregar fora, em algum lugar, algum congresso de jovens, alguma conferência de jovens, e depois das mensagens, tantos jovens nos procuram, mostrando exatamente a agonia da sua alma, sabe, o desespero da sua vida, exatamente porque eles estão vivendo uma vida solitária, estão vivendo uma vida de solidão absurda, e elas ficam procurando na tecnologia um suspiro, um escape. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso vai caminhando de mal a pior quando a gente se afasta do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque Deus não criou o homem para viver com um celular na cara. Deus criou o homem para viver em família. Deus não criou o homem, irmãos, para fazer da tecnologia ou das redes sociais o seu lugar de refrigério. Deus criou o homem para fazer da comunhão o seu lugar de descanso, de refrigério, de desfrute. Amém, irmãos?
Quantas pessoas que às vezes deixam uma comunhão simplesmente para colocar em dias aquela série dele favorita. E muitas vezes ele fica num relacionamento com a tecnologia, mas ele perde o relacionamento da vida real. Deus nos fez para habitar em família, para viver um com o outro, para andar um com o outro, porque na comunhão nós somos edificados, na comunhão nós somos transformados, na comunhão nós somos feridos, irmãos, mas também na comunhão nós somos curados, na comunhão nós somos levantados. Por isso que a Bíblia diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Na medida em que você vai se isolando, você vai se rebelando contra o propósito de Deus para a sua vida. Esta é a razão pelo qual o homem mais sábio do mundo, ele disse que aquele que se isola se rebela contra a própria sabedoria. Ele começa a viver uma vida insana. Ele começa a viver uma vida, irmãos, sabe, uma vida fora da vontade do Senhor. E a comunhão, irmãos, ela é propósito de Deus para a nossa vida. Não sei se vocês já perceberam nos Discovery Channel, os canais de bichos, de naturezas, como o predador, ele faz de tudo primeiramente para distanciar um animal do seu rebanho e torna aquele animal no seu alvo favorito. Um leão na savana, ele vai ter muita dificuldade de atacar um bando inteiro, porque ele sabe que ele vai perder. Por mais força que ele tenha, por mais garra que ele tenha, ele não vai aguentar. Mas quando ele consegue isolar um animal da sua manada, do seu rebanho, ele alcança o seu propósito de matá-lo e de destruí-lo. Essa é a razão, irmãos, pelo qual o diabo faz de tudo para afastar-nos uns dos outros. É simplesmente pelo fato de que, isolando-nos, ele nos torna mais fracos, impotentes para a batalha e, consequentemente, seremos destruídos. Essa é a razão pelo qual você não pode viver sem o outro. Essa é a razão pelo qual nós dependemos um do outro, meu querido irmão. Porque juntos, isso aqui não é frase de efeito, irmãos, isso é verdade da palavra de Deus. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos imbatíveis, juntos nós somos invencíveis. Juntos, irmãos, não existe impossível para uma igreja que caminha em unidade, que habita em unidade, que vive como família. Por isso você não pode viver só. Eu quero dar a Deus a todo espírito solitário da sua vida a partir de hoje. Você pode dizer: sai de mim todo espírito solitário. Diga assim: eu vou viver em família. Diga mais forte: eu vou viver em comunidade. Diga mais forte: eu vou viver com o meu irmão. Nós vamos viver em família. Nós dependemos um do outro. Irmãos, na verdade Deus criou o homem. Deus criou o homem nessa interdependência. Deus criou o homem na coexistência. O homem, irmãos, ele foi criado dentro desse contexto. O homem foi criado, irmãos, já dentro de um contexto de família. Quem conseguiu nascer sozinho? Ninguém. Para você nascer, foi necessário a unidade de duas pessoas, para que você pudesse agora se tornar um embrião, um feto, um bebê. E no seu parto, você precisou de pessoas para te tirar daquele lugar onde você era apenas um feto, e agora você se tornou já uma criança inserida no contexto do mundo, inserida no contexto da criação, Deus do universo. Então você precisa de pessoas para te gerar. Você precisa de pessoas para trazer você à existência. Você precisa de pessoas para aprender as primeiras palavras. Você sabia que o ser humano, ele não tem capacidade de aprender a fala sozinho? Você sabia que pesquisas já foram feitas
E isso foi constatado que até os 3 anos de idade, se uma criança ela não tiver nenhum outro ser humano por perto para ensinar a ela a prática da fala, a arte da fala, ela acaba vivendo a vida sem aprender mais a falar. Ela não aprende mais a fala. E muitas crianças foram encontradas em regiões da Índia e algumas outras regiões onde quando o bebê sumiu, desapareceu, algumas foram criadas até por animais. Não sei se vocês já viram alguma reportagem acerca disso, de crianças que foram criadas com animais e elas não conseguiram mais aprender a falar depois, ou com muito esforço ela tentava balbuciar algumas palavras, mas a gente só aprende a falar quando a gente tem outra pessoa para nos instruir. Então você percebe que Deus, Ele criou a gente, irmãos, desde a nossa gestação, a nossa infância, a gente foi inserido na coexistência, na dependência do outro. Um bebê, irmão, sem uma outra pessoa, o que acontece com ele? Morre. Ele não consegue sobreviver sem outras pessoas por perto. E aí ele cresce, para constituir uma família, ele precisa de outra pessoa. Para gerar um filho, essa pessoa precisa de um outro alguém. Então, Deus criou o homem nesta realidade exatamente para mostrar para nós, irmãos, que é impossível nós vivermos uma vida de solidão e ainda assim reivindicarmos sensatez. Na verdade, é insanidade a gente querer viver uma vida de solidão. Por quê? Porque a gente vai se rebelar contra o próprio projeto de Deus para a nossa vida. Então o homem, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele reproduz, e até para morrer ele precisa de outras pessoas, para colocar o infeliz no caixão, cavar a cova do infame, jogar terra no zóio dele, e colocar uma flor lá, um jarro de flor e uma coroa lá em cima da cova do abençoado. Então, irmãos, em todo o trajeto da vida humana, nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos codependentes. Amém, irmãos? Então, não existe razão para nós vivermos uma vida solitária, entendendo que Deus já nos criou na coexistência, Deus já nos criou na interdependência, Deus já nos criou para vivermos como comunidade e como família. Viver como família é celebrar a vitória do outro, é chorar com o outro, é também sorrir com o outro. Por isso, a palavra de Deus nos diz: chorai com os que choram e se alegrem, alegrai-vos com os que se alegram. Uma família, não existe espaço para competição no contexto de família. Por isso que quando Deus colocou no nosso coração o projeto de implantação dessa igreja, a palavra que veio mais forte ao meu coração foi família, segunda palavra foi cura. Família, irmãos, e Deus soprou isso forte no meu coração. Por quê? Porque o propósito dele não era gerar mais uma denominação na cidade de Una. O propósito dele não era gerar mais uma organização na cidade de Una. O propósito dele era gerar uma igreja que vive como família, que tem a realidade de comunidade, de família como seu principal estilo de vida. A gente pode não ter, irmãos, muita coisa que outras igrejas têm, mas uma coisa nós vamos ter, que é um esforço intenso e absoluto para vivermos como família. A gente pode não ter estrutura, a gente pode não ter, recurso, mas nós vamos ter um forte esforço no nosso coração para vivermos como família, para vivermos como comunidade. Irmãos, na verdade, na gramática de Deus, não existe espaço para a primeira pessoa do singular. Não existe espaço para o eu. Eu achei muito interessante o título de um livro de Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Se você puder ler esse livro, ele é muito fantástico. Eu não consegui lê-lo todo, só folheá-lo, mas é muito fantástico, porque o título do livro já é uma proposta extremamente ousada e interessante. O título do livro é Sou Nós. Sou Nós. Exatamente para mostrar que se nós somos algo, é porque nós vivemos como família. Nós
existimos como família. Existe uma filosofia muito interessante em muitas comunidades africanas, que é a filosofia do Ubuntu. Um certo missionário, ele está fazendo uma obra de evangelização em todo aquele contexto daquelas tribos africanas, e ele faz uma competição em um desses dias, como o dia das crianças, e ele diz assim: olha, está aqui um saco de brinquedos, de balas, de muita coisa gostosa que vocês vão se alegrar muito, e eu vou colocar esse grande prêmio aqui, vocês vão fazer essa corrida, quem chegar primeiro pega o prêmio e vai ser o grande vencedor e vai ser o conquistador do prêmio. E ele coloca, faz a competição, introduz todo aquele cenário, e ele dá a largada, dá a ordem para a largada, e ele fica muito surpreso quando ele percebeu as crianças que ali estavam dando as mãos umas às outras. Ele, na cabeça de um norte-americano, do mundo capitalista e competitivo, ele já imaginava que as crianças iriam sair derrubando umas às outras, chutando, passando a rasteira na outra, para chegar primeiro naquela competição e receber aquele grande prêmio. Ele percebeu que elas pegaram uma nas mãos das outras, e elas correram todas juntas e pegaram aquele prêmio juntas. E ele, muito surpreso, tocado, emocionado com aquela lição que ele aprendeu, ele disse: mas por que vocês não competiram? Porque a ideia, o espírito da brincadeira era a competição. E uma criança chega para ele e diz assim: Ubuntu, tio. Ele disse: o que é que isso significa? E aí alguém explica para ele que o Ubuntu era exatamente uma filosofia daquela tribo, que significa nós só somos o que somos porque somos todos nós. Só somos o que somos porque somos todos nós. Então nós não somos sozinhos, nós somos com o outro, nós somos por causa do outro. Para sermos o que somos, nós dependemos do outro. Essa foi a razão pela qual aquelas crianças deram as mãos, correram juntos, alcançaram o prêmio juntos e desfrutaram daquele prêmio juntos. Não há razão, irmãos, para um sucesso se muitos dos nossos irmãos estão ficando para trás numa caminhada com Deus. Não há razão, irmãos, para vitórias, para soltarmos rojões de fogos, quando só nós somos os vencedores e aqueles que estão à nossa volta não vencem também. Não há razão para celebração quando eu venço e o meu irmão continua fracassado. Há razão para celebrarmos quando a gente cai juntos, mas quando a gente levanta juntos, quando a gente dá as mãos, a gente corre juntos e a gente alcança o prêmio juntos. Quando alcançamos o prêmio juntos, por causa de uma corrida juntos, aquele prêmio tem um significado maior, um significado mais profundo, um significado mais expressivo. Não existe espaço para o eu, irmãos, na família de Deus. Família de Deus é nós. Diga assim: é nós. Vamos fazer um gesto, faz assim com a mão: é nós. Diga para alguém assim: é nós. Não existe espaço mais para o eu, agora somos nós, irmãos. Sabe, se a humanidade ela começou com o verbo da seguinte maneira: façamos. O verbo era plural. Como que nós vamos viver uma vida no singular? Deus disse: façamos o homem. Ele estava já habitando em comunidade, já era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito juntos em uma comunidade, dizendo: é tão legal a gente viver em comunidade, é tão legal a gente viver em família, e a gente não pode criar o homem dentro de um outro contexto a não ser dentro do contexto de família. Por isso ele disse: façamos o homem. E quando ele viu que Adão estava só, ele disse: não é bom que o homem seja só, vou dar para ele uma família. E a partir do Éden fez com que o homem vivesse em família, habitasse em família, nascesse em família, crescesse em família, desenvolvesse em família e até mesmo morresse em família. Esta é a essência da igreja, irmãos.
Igreja não é instituição filantrópica, irmãos. Igreja não é associação, irmãos. Igreja não é organização. Igreja é família. A razão pela qual a igreja primitiva crescia, caía na graça do povo, transformou todo o contexto do mundo naquela época, é porque aquela igreja vivia como família. O livro de Atos diz que eles viviam em comunhão nas orações e no partir do pão. Durante essa semana nós estivemos orando intensamente uns pelos outros. Durante essa semana nós fizemos um exercício de não orar por nós mesmos, de orarmos pelo outro. Eu confesso para você que foi muito desafiador para mim ajoelhar e não conseguir dizer: Senhor, me abençoa. Meu cérebro já ia dizendo, e aí eu travava e dizia: não, Deus, eu não vou orar por mim, eu vou orar pelo meu irmão. Todas as vezes quando a minha mente dizia assim: Deus me abençoe, eu cobria aquele pensamento, dizia: Deus abençoe Rodrigo, abençoe. Aí comecei a orar por vários de vocês. Deus abençoe aquele meu irmão, Deus abençoe meu amigo. Deus, eu não orei nesta semana, irmãos, por mim. Foi desafiador. Todos os dias eu tinha esse desafio mental. Se você não fez isso, eu te desafio a fazer isso durante essa semana. Esqueça de orar um pouco por você e comece a orar pela vida do seu irmão. Sabe por quê? Não é que seja errado você orar por você, é só para você começar a exercitar esse espírito de comunidade, esse espírito que olha para o outro e não apenas para o seu umbigo. Essa atmosfera de irmandade, de comunidade, que faz você olhar para o outro, para a necessidade do outro, e não apenas para você, e não apenas por você. Sabe, Jó, a mudança que ocorreu na vida dele foi no dia em que ele disse assim: Deus, eu vou parar de orar pelas minhas dores, pelos meus traumas e minhas feridas. E a Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Jó capítulo 42, verso de número 10. Muita coisa na sua vida vai acontecer simplesmente pelo fato de que você vai estar orando mais pelo outro do que por você. Porque quando você só ora por você, você comunica para Deus egoísmo, você comunica para Deus egocentrismo, você comunica para Deus como uma pessoa que está pensando apenas em você. E aí sabe o que acontece? O céu retém a bênção. Quando você começa a orar e olhar pela vida do seu irmão, eu penso que Deus diz: derrama sobre ele também. Ele não está preocupado com ele está orando. Muda o cativeiro dele também, muda a situação, muda o contexto, muda o cenário da vida dele, porque ele entendeu o meu propósito para a vida dele, que foi viver em família, que foi habitar em comunidade, que foi viver olhando um para o outro. Amém, irmãos? Muitas coisas, irmãos, muitas coisas que Deus vai te dar, Ele vai te dar através das mãos do seu irmão. Vou repetir: muitas coisas que Deus vai entregar a você, Ele vai te dar através da vida dos seus irmãos, através da vida de outra pessoa. Deus escolheu que fosse assim, que homens abençoassem homens, que homens ungissem homens. Deus poderia derramar, irmãos, uma unção sobre a vida de Davi, mas ele disse: não, vai lá, Samuel, e derrama o óleo sobre a cabeça dele. A autoridade que eu libero sobre você é derramada sobre a vida dele. Então Deus usa homens para abençoar homens, homens para ungir homens, homens para promover homens, homens para discipular homens, homens para cuidar de homens, homens para corrigir homens, homens para moldar e lapidar homens. Deus escolheu que fosse assim. Se muita coisa que Deus vai me dar virá a partir das mãos de outra pessoa, isso me faz, irmãos, isso me faz desejar viver uma vida conectado com os meus irmãos, porque eu sei que muita coisa que Deus vai manifestar na minha vida não vai vir de mim, do meu trabalho, virá das mãos de outra pessoa. Amém? Então tem muita coisa, Valda, que Deus vai te dar, que vai ser pelas mãos de outra pessoa. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a honrar essa outra pessoa, porque só quando você honra
aquela pessoa, por quem ela é em Deus, você se torna habilitado para desfrutar das bênçãos, das maravilhas que Deus implantou na vida daquela pessoa, no DNA daquela pessoa, na personalidade daquela pessoa. Aí agora você começa a ser abençoado através da vida dela. Então não existe bênção, irmãos, na solidão. A bênção de Deus, o propósito de Deus é que ela se manifeste nesse ambiente de comunhão, de família. Quando Jesus ressuscita, ele está próximo de subir ao céu, o que ele diz para os discípulos? Ele diz assim: fiquem unidos, juntos em Jerusalém, fiquem juntos, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Então, eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai, mas estejam juntos em Jerusalém. A Bíblia diz que eles estavam juntos, 120 pessoas reunidas num local, orando, clamando, adorando a Deus. O Espírito Santo desceu naquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, não desce no ambiente de discórdia, de contenda, de confusão, de dissensão. O Espírito Santo só desce no ambiente de unidade, no ambiente de comunidade. Tem muitas pessoas dizendo: Espírito Santo me toca, e elas estão fazendo essa oração apenas dentro dos seus quartos, no seu lugar secreto. O lugar secreto, ele é fantástico, ele é poderoso, nunca perca isso. Mas não esqueça que tem muita coisa que Deus quer fazer em você, gerar em você, que não vai estar no lugar secreto, vai estar na comunidade, vai estar na igreja, vai estar na família. Muitas pessoas, elas dizem assim: ah, não, mas eu sou crente, mas eu não quero saber desse negócio de igreja, eu sou crente em casa. Aí o diabo falou: você aprendeu rapidinho a minha estratégia. Existem muitas pessoas que dizem: não, mas eu congrego na minha casa mesmo, eu abro lá a transmissão ao vivo pelo YouTube da igreja, lá, ou pelo Instagram da igreja, e eu congrego lá também. Só que tem muita coisa que Deus quer liberar sobre a sua vida, que não está lá naquele computador, nem naquele celular. Está aqui, irmãos, na comunidade. Estar aqui, nessa atmosfera, nesse ambiente de família. Não foi o homem que estabeleceu esse ambiente, irmão, foi o próprio Jesus. Ele disse: esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Ele disse: Pedro, eu vou edificar a minha igreja nessa pedra, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tem muita coisa, irmãos, que Deus não vai me dar no secreto. Deus vai me dar em família, na comunhão, no partir do pão, uns com os outros, sabe? Muitas coisas, irmãos, muitas coisas poderão ser geradas nesse ambiente de família. Por isso, durante a sua semana, sempre force a sua agenda para que você esteja junto com outras pessoas. Não caminhe sozinho, irmãos, porque quem caminha sozinho está se rebelando contra a própria constatação de Deus, que disse: não é bom que o homem viva só. Se Deus diz que não é bom que você viva só, por que você quer viver só? Show todo espírito de solidão na sua vida, que caia por terra todo o espírito de individualismo na sua vida. Nós vamos aprender a viver como família. Nós vamos aprender a viver como comunidade, irmãos, amém? Nós vamos aprender a viver como família, em nome de Jesus. Então a honra, irmãos, é se relacionar com o outro, não pela sua história, mas pelo seu futuro, pelo seu destino profético. Então quando a gente começa a estabelecer os nossos relacionamentos na base, na plataforma da honra, a gente começa a resolver uma série de conflitos. Por que muitas pessoas se isolam? Porque elas temem ser feridas e machucadas. Por que muitas pessoas se isolam, irmãos? Por medo de ser incomodada. Tem pessoas, irmãos, que o medo dela não é nem ser ferida, é só não ser incomodada. Eu não quero ser incomodado. Por isso, eu estou na minha casa, não quero saber de piseiro na minha casa. Eu tenho a minha vida, não quero saber de pessoas perto de mim. No dia do seu enterro, no dia do seu enterro você nem merece, mas vão ter pessoas lá para te enterrar. Eu tenho não gosto de incômodo na minha vida. Aí a pessoa começa a viver uma vida solitária,
começa a viver uma vida de solidão. Sabe o que acontece? Deus olha para essa pessoa e diz assim: olha, eu não te criei para viver sozinho, eu te criei para viver em família, porque tem coisa em você que o outro precisa. Quando você se isola, você rouba a bênção que deveria ser liberada sobre a vida do outro. Existem coisas que tem no outro que eu queria te abençoar, mas você não vai ser abençoado porque você se isolou, e eu não vou te dar aquilo que deveria ser entregue a você através das mãos do outro. Muita coisa, irmãos, Deus vai nos dar através das mãos do nosso irmão, através da personalidade do nosso irmão, através da vida do nosso irmão. Como eu aprendo com cada um dos meus irmãos, independente de realidade, de ser uma criança, de ser um idoso, de ser, sabe, de ser um novo convertido, de ser alguém que tenha tantos anos de vida, como quando eu paro para conversar, como eu aprendo, como eu sou edificado. Ontem estávamos em casa e os meninos estavam lá na fazenda de Jovem Nilson. Eu falei: rapaz, não estou fazendo nada, vou ficar em casa sozinho, não, vou partir para lá. E como nós fomos edificados ali. E nessa comunhão, irmão, não precisa de muita coisa, porque a comunhão já sara na sua essência, a comunhão já edifica na sua essência, a comunhão já levanta na sua essência. Tantas pessoas que estão vivendo uma depressão profunda nesses dias, se elas saíssem dos seus quartos, irmãos, e apenas gastassem algumas horas do seu dia com outras pessoas, já seria o remédio suficiente para curá-las daquele grande mal que atormenta a sua alma. Já seria o suficiente. Por quê? Porque na comunhão nós somos extremamente abençoados. Igreja, irmãos, é nós, não eu. Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu congrego na minha casa, porque eu sou igreja. Então igreja, se eu sou igreja, Deus está comigo em qualquer lugar. Não tem esse negócio de estar lá no ajuntamento, de estar lá na reunião, de estar lá, não tem esse negócio não. Então eu sou igreja em qualquer lugar. Quero ler com você Hebreus capítulo 10, para trazer uma resposta às pessoas que têm esse tipo de pensamento. Hebreus capítulo 10, verso de número 25 diz assim, olha o 24: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Para nos incentivarmos uns aos outros. Ao 25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia diz: não deixemos de nos reunir como igreja. Hoje nós estamos aqui, irmãos, reunidos como igreja. Aí, como é costume de alguns, então essa ideia de que eu sou igreja e ficando em casa Deus está comigo de qualquer jeito, irmãos, é uma ideia velha, não é uma ideia nova. É uma igreja que já foi combatida nos próprios tempos bíblicos, quando já foi escrito aqui, quando o escritor de Hebreus diz: irmãos, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Cada culto que você perde, mais frio você se torna. Cada momento em comunidade, irmãos, que você perde, sabe, mais bênçãos você perde, que Deus iria liberar sobre a sua vida naquele contexto de família. Eu quero dizer para você, olha aqui para mim por favor, eu quero dizer para você que veio para o culto nessa tarde, nessa noite, que você já veio aqui abençoando pessoas e você nem sabe disso. A sua presença aqui está abençoando a minha vida, irmãos. A sua presença aqui está abençoando esse irmão que está do seu lado. A sua presença aqui está abençoando muitas outras pessoas, mas também você está sendo abençoado dessa noite, amém? Eu estou certo disso, irmão? Dá um amém, dá um glória a Deus. Quem sente que está sendo abençoado da noite de hoje aqui, irmãos? Não precisava acontecer muita coisa, só o fato de você vir, você já seria abençoado, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Existe uma, sabe, um poder, irmãos, na atmosfera da unidade.
A atmosfera da unidade, ela atrai a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu quando o povo estava junto em Jerusalém. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, eu estarei presente. A atmosfera de unidade atrai a presença não somente do Espírito Santo, mas de Jesus também. Por isso essa é uma noite onde nós seremos cheios da presença do Espírito Santo e encharcados com a presença do nosso Mestre Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. E para selar, a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Cantamos aqui, a Trindade está aqui nesse lugar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está aqui nesse lugar, irmãos. Irmãos, como é bom viver em família. Por isso que quando Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar, ele diz assim: ó, gente, quando vocês forem orar, orem assim: Pai, o Pai é nosso, não meu, irmãos. Pai é nosso. Você vai ver Jesus falando sobre o Pai nosso, Jesus falando sobre o pão nosso, pão nosso. Ele está dizendo assim: ó, pede o pão, não é só para você não, pede para os seus irmãos também. Quando você pede a Deus um mantimento, um suprimento, você só pede para a sua família? Não, peça para os seus irmãos, peça para outras pessoas também. O Pai é nosso, o pão é nosso. Perdoe, as dívidas e ofensas também são nossas, irmãos. Porque a gente cai junto, a gente cura as feridas junto, a gente caminha junto para a gente desfrutar do prêmio junto. Quando João vê, irmãos, quando João vê a salvação dos santos, ele não nos vê na individualidade chegando até o trono do Senhor. Ele diz assim: eu via uma multidão de gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eles estavam juntos, unidos, e esse povo chegava até o trono do Senhor. E eu perguntei: quem é esse povo? E alguém me respondeu dizendo: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação, mas que agora estão purificados. João viu uma multidão. Você não vai subir para o céu sozinho, você vai subir para o céu com uma multidão de irmãos. Por isso, quem decide viver uma vida solitária aqui na terra vai ter muita dificuldade de se encontrar no céu, se é que vai chegar lá. Então, se você não sabe viver em família, em comunidade aqui na terra, o céu não é para você. O céu não é seu lugar, porque no céu nós vamos viver como família. Quando chegarmos lá, nós vamos perceber no coração de Deus, nos olhos de Deus, o grande sonho realizado. Quando certamente Ele vai dizer: eu sonhei a vida inteira com uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e hoje eu tenho uma grande família aqui que vive comigo no céu. Lá você vai viver em família, lá você vai viver em comunidade. Portanto, não viva uma vida solitária aqui nessa terra. Amém, queridos? Se coloca de pé, porque quando a gente se coloca de pé, a gente vai dando a ideia de que estamos encerrando. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: irmãos, Deus deu um para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, mestres. Ele está dizendo: irmãos, Deus criou a igreja nesse contexto de coexistência, de interdependência. Esta é a razão pela qual Paulo ele diz que a igreja ela é como um corpo. E como um corpo, você não pode estar desconectado, desplugado, irmãos. Porque o que é uma mão fora do corpo, irmãos? É um pedaço de carne morta, que não tem utilidade, que não tem serventia, que não tem propósito. O que é, irmãos, uma perna amputada, uma perna fora do corpo? Paulo diz: nós somos o corpo de Cristo. E aí ele diz: o olho não pode dizer que não depende da boca, nem a boca dizer que não depende do olho. Da mesma forma como o ouvido não pode dizer para a mão que não precisa dela.
A mão não pode dizer para o pé que não precisa dele. Nós dependemos um do outro. Um do outro. Deus nos criou, irmãos, dentro desse contexto de família. Por isso que é tão desafiador a vida em comunidade. Porque quando começamos a entender o propósito de Deus para a nossa vida, acerca da vida em comunidade, da vida em família, nós percebemos, irmãos, o quanto isso pode ser poderoso em uma vida, o quanto isso pode ser poderoso numa igreja. E é exatamente por isso que Satanás tenta de todas as maneiras nos dividir, nos separar, nos isolar. É porque ele não somente quer nos matar, mas ele quer matar todo o progresso que aconteceria a partir da nossa unidade. Em nome de Jesus, que todo o espírito de facção caia por terra da igreja de Cristo, irmãos. E eu não estou orando apenas por casa do Pai, eu estou orando por toda a igreja de Cristo Jesus. Igrejas, irmãos, que têm se dividido, igrejas que têm se rompido, irmãos que têm vivido em divisão, em facção, irmãos que têm derrubado o outro, uns que falam mal do outro, uns que denigrem a imagem do outro, uns que fazem o outro tropeçar, porque ele não quer que o outro brilhe mais do que ele. Uma atmosfera de competição. Em nome de Jesus, que toda competição caia por terra da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo vai viver em unidade, vai habitar em unidade, vai viver como família. A igreja de Cristo, na igreja de Cristo não haverá dissensão, não haverá discórdia, não haverá confusão, não haverá, irmãos, competição. Aleluia! Deus nos criou para vivermos como família, e é assim que nós vamos viver. A unidade apesar das diferenças. Quando olhamos para o outro, nós percebemos o quanto o outro é diferente de nós. Quando eu olho para o Eudes, eu percebo quanto o Eudes é diferente de mim. É até mais bonito do que eu. Mas existem, irmãos, existem coisas que eu tenho que o Eudes não tem, que ele vai depender de mim para ser liberado sobre a vida dele. Assim como tem coisas que Deus deu para ele que eu preciso para ser abençoado através da vida dele. E Deus nos criou dentro desse contexto. Por isso, solidão jamais, solidão não mais. Nós somos dependentes um do outro. Você pode dizer para alguma pessoa aí perto de você, aí diga assim: ó, não me abandona não, eu quero caminhar com você, eu quero andar com você, diga assim: eu dependo de você, eu dependo de você, não me abandona não, eu preciso de você, por favor, pelo amor de Deus, não me abandona não. Nós vamos viver como família. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. sabe, querido, que você não tem poder de gerar sozinho. Não existe naturalmente condições de você gerar uma outra vida sem depender de uma outra pessoa. Bulhões precisou de Aline para gerar Sofia. Aline precisou de Bulhões para gerar. Aline não gerou Sofia sozinha, não tinha como.
faz inseminação artificial, depende de outra pessoa. Então, você só gera quando você está vivendo na interdependência. Espiritualmente a mesma coisa, você não vai gerar nada, irmãos, desplugado de outras pessoas. Você não consegue fluir ministerialmente, irmão, sozinho. Você depende do outro. Uma mão, irmãos, ela não cresce se ela estiver fora do corpo. Talvez muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, elas não cresceram, elas não avançaram porque elas estão desconectadas, elas estão querendo fazer ministério sozinho, elas estão querendo servir a Deus sozinhos, elas estão querendo caminhar sozinhas, elas estão querendo ser úteis ministerialmente sozinhos. E Paulo está dizendo: não, Deus deu um para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas. E aí ele finaliza o texto dizendo assim, ó: e o corpo ele vai sendo edificado, esse corpo vai sendo bem ajustado na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando você faz a sua parte, eu sou abençoado. Quando eu faço a minha parte, você é edificado. Deus nos criou nesse contexto, irmãos. Ah, como é precioso, irmãos, a gente ter pessoas ao nosso lado. A maior depressão, a maior angústia de muitos idosos que nós encontramos é quando eles começam a viver uma vida solitária, quando os filhos vão embora e agora eles começam a viver sozinhos. Muitos deles começam a caminhar em direção à própria morte emocional e consequentemente a morte física, porque eles não suportam a solidão, porque Deus não criou o homem para viver só. Como é maravilhoso ter amigos. Quantas pessoas, elas estão no seu individualismo, elas estão dizendo assim: olha, eu que não quero saber de gente perto de mim, porque eu não quero me ferir, eu estou cansado de me frustrar, eu estou cansado de me decepcionar. Eu quero dizer para você que você vai continuar vivendo uma vida estéril e improdutiva, porque ninguém cresce sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Uma mão não cresce fora do qual você depende do outro. Se feriu, irmãos, sabe, não tem problema, recomeça de novo. Ah, mas eu já fui muito ferido, meus amigos sempre me traíram. Não tem problema, irmãos, faça novas amizades, não deixe que os traumas do passado bloqueiem teu presente e sabotem teu futuro. Se aconteceu coisas ruins no seu passado, recomeça, faça novos amigos. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, e Deus quer que esse dia chegue, vai chegar um dia que você vai depender de outras pessoas, e muitos vão chorar, irmãos, uma lágrima de sangue, simplesmente porque decidiram viver uma vida solitária, uma vida sozinho na solidão. Nós dependemos um do outro, e precisamos viver uma vida honrando os nossos relacionamentos. Você pode agradecer a Deus aí pelos amigos que você tem? Feche seus olhos por um instante aí. Eu queria que você lembrasse de 5 amigos que você tem. Tá difícil, né? Lembra aí de 3 amigos que você tem. Se você não consegue lembrar, irmãos, de 3, é porque você está andando na contramão de Deus. Lembra de 3 aí, ora por eles, faz igual Jó, ora por eles, agradece a Deus pela vida deles, agradece a Deus pela vida dessa pessoa que o Senhor colocou do seu lado. Sabe por quê? Não foi obra do acaso. Deus sabia o que estava fazendo quando Ele permitiu que essa pessoa estivesse do seu lado. É porque Ele queria te abençoar através desse relacionamento, é porque Ele queria te abençoar através dessa vida. Honre os relacionamentos que Deus te deu. Para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos Sim. que ser como o Pai em Cristo. Jesus vai ser exaltado nessa cidade, irmãos, quando essa cidade perceber a unidade da nossa igreja. Temos que ser A gente constrói, irmãos, em comunidade. A gente celebra também em comunidade. Ninguém constrói nada sozinho. Por isso agora não existe mais espaço para o eu. Agora é nós. É nós, irmãos. É nós. Precisamos viver essa atmosfera de comunidade, de família. Aos outros, aquele que quiser ser o Se você soubesse o que está na vida dessa pessoa, e Deus está, sabe, Deus está desejando ardentemente
te abençoar com o que Ele liberou sobre a vida do seu irmão. Se você soubesse, você ia convidar ele para almoçar na tua casa essa semana. Se você soubesse a bênção que está na vida desse irmão, que é para liberar sobre sua vida, você ia chamar ele para tomar um açaí depois desse culto. Você ia dizer: irmão, eu pago para você, eu pago aquele pastel para você, mas eu quero estar perto de você, porque tem coisas em você que vão me abençoar. Existem virtudes em você que vão me abençoar. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sim. Temos que ser Temos que ser Sim. Quantas pessoas